Olá pessoal, mais uma videoaula aqui do nosso curso de Introdução à Álgebra Abstrata. Bem, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da boa ordenação e uma das suas principais equivalências, que é o princípio da indução finita. Existem duas formas de princípio da indução, eu vou apresentar uma provando com o uso do PBO, que é o princípio da boa ordenação, e o segundo modo de apresentar o princípio da indução eu vou apresentar e vou mostrar aqui a demonstração sem fazer os cálculos, tá? Quem quiser dar uma paradinha no vídeo, olha aqui o que eu escrevi na demonstração para entender um pouco melhor. São muito parecidos. E em seguida a gente faz um exemplozinho para mostrar uma expressão matemática usando o princípio da indução finita. Então, para começar, se você olhar aqui na tela, nós temos o princípio da boa ordenação. É um princípio que tem a seguinte afirmação: todo subconjunto não vazio de inteiros não negativos, então isso é importante, né? Eu estou falando só de números naturais, nesse caso, então o conjunto tem que ser não vazio, ele vai possuir um menor elemento. Repetindo, todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Então imagina aí, sei lá, um conjunto de naturais quaisquer. Eu vou pegar todos os naturais começando do 10. Então o 10 é o menor elemento desse conjunto. Eu vou pegar todos os naturais pares. Então o zero seria esse menor elemento, né? Se você considerar zero natural ou não. Então o princípio é uma coisa bem intuitiva, né? Então por isso que se chama princípio, é uma verdade que é facilmente aceita, tá certo? Então isso na verdade também é uma controvérsia em matemática, existem coisas que são facilmente aceitas que precisam ser demonstradas, né? Mas por enquanto a gente não está entrando nesse mérito, vamos acreditar no nosso curso que existe e é válido o princípio da boa ordenação. Então todo subconjunto de números naturais possui um menor elemento, tá certo? Todo subconjunto não vazio, importante, né? Tem que ser não vazio para ter alguma coisa lá dentro. Em termos simbólicos, eu escrevi aqui, ó, existe, então, dado esse conjunto S não vazio, existe um x0 dentro desse conjunto, tal que esse elemento é menor ou igual a x para todo x em S. Ou seja, imagine todos os x que estão em S. Então, existe um elemento lá, que é o x0, que é o menor do que todo mundo. X0 é menor ou igual a esse x para qualquer x em S. Então, é isso que diz o princípio. Você consegue identificar o menor elemento em subconjuntos não vazios do conjunto dos números naturais. Esse princípio parece bastante inocente, mas ele tem consequências muito importantes. Então, uma das coisas importantes a se verificar é essa proposição aqui, ó. Não existem inteiros entre 0 e 1. Vou repetir. Imagine o conjunto de todos os inteiros entre 0 e 1. Não tem ninguém lá dentro que é inteiro, tá certo? Então essa é a afirmação. É uma afirmação, parece óbvia, mas o princípio da boa ordenação nos ajuda a demonstrar. Então vamos ver aqui, ó. Demonstração. A propósito de contradição, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que eu quero provar alguma verdade matemática e eu vou utilizar o princípio da contradição. Ou seja, se eu assumo que é verdade, né, aquilo que eu quero, o contrário daquilo que eu quero demonstrar, eu tenho que chegar a alguma coisa absurda. Então, o que eu quero mostrar é que existem inteiros, que não existem inteiros entre 0 e 1. Então, a propósito de contradição, suponha que exista, tá certo? Então, estou fazendo o contrário do que eu queria. E eu vou ter que chegar a alguma coisa que é absurda, que não é realmente verdade, não é aceito como verdade. Então, o fato de eu chegar em uma conclusão falsa me garante que meu ponto de partida foi falso, tá certo? Então, vamos fazer aqui. Então, a propósito de contradição, suponha que exista um número natural, que eu estou chamando aqui n, entre 0 e 1. Então, eu estou falando o contrário do que eu quero provar. E aí vamos ver qual absurdo que vai gerar. Assim, o conjunto, olha aqui esse conjunto S, está chamando aqui de conjunto S, o conjunto de todos os inteiros que estão entre 0 e 1. Ora, se eu acabei de dizer que existe um elemento que está entre 0 e 1 e é inteiro, então quer dizer que esse S aqui é um conjunto não vazio.
É isso que eu acabei de falar. Então, eu estou fazendo com que esse conjunto de inteiros seja não vazio. E como está entre 0 e 1, são, na verdade, naturais. Então, eu estou dizendo que S é um conjunto de números naturais que possui algum elemento. Então, esse conjunto é não vazio. Então, a gente tem, por essa afirmação, que esse S é diferente do vazio. Pronto. Então, eu estou dentro das condições do teorema do princípio da boa ordenação. Eu tenho um conjunto de números naturais que eu chamei de S e ele é não vazio. O que diz o princípio? Que ele possui um menor elemento. Então, vamos usar isso aqui, ó. Então, pelo princípio, aqui, ó, pelo princípio da boa ordenação, existe um elemento lá nesse conjunto S que é o menor de todos. O fato de o elemento que eu estou chamando de x0 pertencer a S me diz então que esse x0 está entre 0 e 1, porque em S só moram elementos que estão entre 0 e 1. E pelo princípio da boa ordenação, ele é o menor de todos, tá certo? Então, olhando para essa expressão aqui, eu posso simplesmente multiplicar x0 em ambos os membros. Então, se eu multiplicar x0 por 0, continua dando 0. Se eu multiplicar x0 por x0, dá x0 ao quadrado. Multiplicar aqui, ó, 1 por x0, fica x0. Então, isso aqui aconteceu pegando essa expressão e multiplicando por x0, tá certo? Só que, como termina em x0, essa afirmação ainda é válida, o x0 é menor que 1. Então, eu escrevo essa última desigualdade aqui. Então, a partir dessa desigualdade inicial aqui, eu chego nessa segunda desigualdade aqui. Então, olha o que a gente obteve. Obteve aqui um elemento, que é x0 ao quadrado. Ele está entre 0 e 1. E ele é menor do que o x0. Não pode, né? x0 não era o menor elemento entre 0 e 1 natural que estava dentro do conjunto S? Então, eu acabei de descobrir aqui, ó, porque se x0 é inteiro, o x0 ao quadrado também é inteiro. Então, esse aqui é um inteiro que está entre 0 e 1, ó, entre 0 e 1, e que é menor do que o x0. Porém, x0 era aquele carinha que era o menor elemento. Está aqui escrito aqui em cima. Então, isso é uma contradição. É um absurdo eu dizer isso, porque o princípio da boa ordenação já dizia que o x0 era o menor. Então, não pode existir um outro menor. Menor é menor. Então, a contradição veio daí, tá certo? Então, essa contradição surgiu por quê? Surgiu do fato de ter assumido que existia elementos dentro desse conjunto S. Então, o fato de eu assumir que existem elementos nesse conjunto S é uma coisa falsa. Então, se é uma coisa falsa, o que na verdade vale é o contrário. Então, o que é verdadeiro é que não existe ninguém nesse conjunto S. Ou seja, não existe nenhum natural que está entre 0 e 1, certo? Então, o princípio da boa ordenação foi utilizado aqui para mostrar essa propriedade.